Olá, boa noite a todas, todos e todes. Obrigada mais uma vez por nos prestigiarem, por nos convidarem a entrar nas casas de vocês, nos escritórios de vocês. Bem-vindos, né, para mais um evento aqui da Companhia na Educação, do Grupo Companhia das Letras, acontecendo aqui no canal do Letrinhas Z, né, no YouTube, e também com transmissão simultânea no Facebook da Companhia na Educação. E obrigada por estarem aqui para a gente debater esse tema tão necessário, tão urgente, que é saúde mental e luto na comunidade escolar. Me apresento, eu sou Rafaela Deiabe, do Departamento de Educação da Companhia das Letras, e vou começar já falando da notícia boa, né, do sorteio de livros que teremos para as pessoas que estão participando dessa transmissão agora ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Tem um link para vocês preencherem para conseguirem participar do sorteio, e serão sorteadas 6 obras, né? Na verdade, são 2 conjuntos de 3 obras, obras que tematizam, que trazem, né, esse tema do luto e da saúde mental, como em seu enredo. Isso também vai passar, é uma das obras, as últimas mensagens recebidas, um lançamento que chega, acho que nos próximos 15 dias, nota sobre o luto, da Chimamanda Adichie, autora conhecida pelo manifesto, né, Sejamos Todos Feministas, entre outras obras da literatura, e o outro trio de obras, os livros de Malik, também um lançamento recente do selo Pequena Zahar, Dias de Despedida, do selo Juvenil, da Seguinte, Últimas Mensagens Recebidas também é da Seguinte, e Elegia do Irmão, do autor Carrascosa. Ou seja, livros, um conjunto aí especialíssimo que serão sorteados hoje. Sem mais delongas, eu vou apresentar aqui as participantes desse bate-papo que a gente terá hoje. Lourdes Atier é socióloga, formada pela UFRJ, com pós-graduação em Educação pela Flaxo, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Ela tem mais de 30 anos de experiência no campo da educação, como produtora de conteúdo, com formação de professores e gestores, formação de professores e de gestores de instituições educativas. E atualmente ela é diretora de formação da organização Doutores da Alegria. Ela vai bater um papo com a Ana Olmos, que é psicoterapeuta de crianças e adolescentes há mais de 30 anos, é mestre pela USP, especialista em neuropsicologia infantil pela Faculdade de Medicina da USP, e também em vínculos familiares pela Associação Argentina de Psicoterapia e Psicologia de Grupos. A Ana também é conselheira do Instituto Alana. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o tema, né, que essas duas convidadas especialíssimas vão debater, né, luto e saúde mental e comunidade escolar. Temos 440 mil mortos, né, fora as subnotificações nessa pandemia no nosso país, uma ausência de uma política pública coordenada de saúde e sem uma diretriz no campo da educação, né. A gente é um país marcado pela experiência da morte, a morte que vem pela Covid, que vem pela violência institucionalizada e que vem pela fome também, né, e pela pobreza. A morte, a iminência da morte, o medo da morte, né, e esse luto, ele tem sido vivido por toda a sociedade com distanciamento social, sem abraço, sem consolo, muitas vezes, né, longe das pessoas queridas, e diante disso, né, dessa crise, né, que a gente vive enquanto sociedade, como é que a gente consegue preservar a saúde mental, seja na nossa sociedade, seja principalmente nessa comunidade escolar, que muitas vezes tem que acolher seus próprios profissionais, tem que acolher essas crianças, tem que acolher esses jovens, né? E como a gente pode falar sobre isso sem um manual, né? Sem um protocolo, né? Como que a gente
consegue se aproximar com a complexidade que esse tema exige. Bom, vou passar primeiro a palavra aqui para a Lourdes, que vai falar uns 20 minutinhos, depois a Ana fala, e daí a gente começa o bate-papo entre as duas. Obrigada, Rafaela. Queria agradecer a você, a Daniela, por esse convite, por essa iniciativa da Companhia das Letras, né? Companhia na Escola, que mais o blog das letrinhas, o trabalho que vocês vêm fazendo é super importante para nós, né? E o que vocês publicam tem sido muito inspiradores, porque, sem sombra de dúvida, a literatura é um dos canais de salvação nesse cenário tão duro que você tão bem desenhou aí, né? Explicitou. Então, eu acho que quando o título, né, que tá falando saúde mental e luto na comunidade escolar, vamos definir o que a gente está entendendo por comunidade escolar, é um conjunto de pessoas que estão nesse lugar ou vinculados a esse lugar chamado escola. Em especial os alunos, que são o centro dessa comunidade, aqueles que ensinam, os professores e as famílias desses alunos. E, é claro, e os demais profissionais, mas o grande triângulo é o professor, os alunos e as famílias, né? E é muito importante que a gente entenda também que esse contexto, como esse contexto vem afetando a gente, porque nesses 15 meses que a gente se encontra nessa pandemia, afetou a gente de forma diferente, né? Num primeiro momento a gente achava que já ia passar, num segundo momento a gente começou a ficar em pânico, né? E agora a gente acreditava que quando o ano virasse, quando o ano novo chegasse, passado o Natal, começando um novo ano, a gente, sem sombra de dúvidas, a gente estaria melhor, e não foi o que aconteceu. A gente entrou numa terceira onda, e daquela perplexidade a gente entrou numa situação de um vazio, de um definhamento, porque foi um mergulho nas impossibilidades, né? Afinal de contas, até onde, como isso vai caminhar, o que a gente faz, isso tudo agravado por uma falta de diretrizes que trouxesse alguns rumos. Então, a gente ficou muito e tem ficado na linha do pega para capar, cada um se vira como pode, e as decisões não são tomadas, a maioria delas, fundamentadas na ciência. Quer dizer, nós ainda, hoje, a gente está vivendo um processo na educação que é um processo de judicialização. Hoje está na mão dos juízes decidirem se a escola abre, se a escola fecha. É uma questão de decisão jurídica e não uma questão de considerar os múltiplos fatores e os múltiplos sujeitos envolvidos envolvidos com essa história. Então, nós estamos vivendo uma situação dramática, sem sombra de dúvida, e o retrato mais forte dessa situação é a desigualdade social, né? A gente está tendo a desigualdade social como principal marcador, e essa desigualdade ela se reproduz na desigualdade educativa, sem sombra de dúvida, e pedagógica também, né? E então a gente precisa ter muito claro que lugar que a gente está, em que momento que a gente está vivendo, e, por outro lado, ter muito claro que para esse momento não existe receita, não existe uma fórmula salvadora. E isso pode ser mais fácil para as outras áreas, mas na educação a gente sempre acreditou que a educação, e que no Brasil, quando a gente fala educação, a gente fala apenas um tipo de educação, que é a educação escolar. No Brasil, equivocadamente, a gente entende que educação é sinônimo de escola, quando não é, né? A escola faz um único tipo de educação, que é a educação
escolar, mas existe a educação social, a educação familiar, a educação religiosa, a educação militar, enfim, tem N tipos de educação, né? Então, quando a gente pensa nessa situação da escola e da educação, a gente vê que a gente vive esse momento em que tudo que foi depositado na escola e com um controle absoluto, a escola era um lugar previsível, a gente, no ano anterior, fazia o planejamento para o ano seguinte, com tudo absolutamente marcado, definido, controlado e tudo previsível. A gente sabia que aos 7 anos uma criança tem que ser capaz de A, B, C, D, aos 10 ela tem que ser capaz disso, e a gente formatou tudo e achou que a vida ia tocar assim. É importante que a gente lembre que o mundo pré-pandêmico não era bom também. Não é que nós saímos de uma maravilha e caímos no inferno, a gente já vinha em desgraça, né? E é muito importante que a gente não perca essa perspectiva, porque em momentos de crise, de definhamento, que é esse momento que a gente está vivendo, a gente tem uma tendência a ter saudades daquilo que não viveu e olhar a vida como se estivesse num retrovisor. Não, o tempo passado passou, e o tempo futuro é um grande ponto de interrogação. Efetivamente, o que a gente tem é apenas o presente, e é nesse presente que a gente está vivendo muitos lutos, né? E esses muitos lutos têm afetado bastante a nossa saúde mental, né? E tem um luto, um grande luto, que é esse luto de perder, da morte, né, de pessoas queridas, conhecidas, e as milhares estatísticas, mas tem também os lutos que vêm das perdas, né, das perdas daquilo que a gente não tem mais. E aí eu acho que a Ana, depois de mim, vai falar mais num olhar mais de lupa nessa questão, mas foram as crianças e os jovens que, sem dúvida nenhuma, mais estão perdendo com essa história, né? Os estudantes têm esse luto, né, de ter deixado a escola, o prédio da escola e seus amigos, o luto de deixar de aprender ou de aprender de outra forma, e o luto pelo estresse que toda essa situação acarreta. A gente não pode perder de vista que a gente tem crianças que estão estressadas pelo excesso de tempo de permanência diante das telas, mas a gente também tem crianças e jovens que estão sofrendo por estarem completamente à margem de qualquer tipo de acesso à educação promovido pela escola. E não é apenas porque não estão conectados pela internet, é que não chega nada mesmo. Então, a Unicef, do mês passado, fez uma estatística de que nós temos 5 milhões de estudantes no Brasil que não foram acessados durante o ano passado por nenhum tipo de acesso à educação. Então, isso também é um luto, né, desses alunos que foram privados do seu direito de aprender. Tem o luto também dos professores, né, o luto pela mudança na forma de ensinar, na forma de executar o seu trabalho, contando exclusivamente consigo mesmo. Eu não tenho nenhuma dúvida, isso não é uma constatação do Brasil, mas é uma constatação mundial, os professores salvaram as escolas. Graças ao empenho dos professores, né, de fazer muitas vezes, pela primeira vez, num esforço incrível para não deixar nenhum aluno para trás, tiveram que se reinventar, e contando com os seus equipamentos, com os seus recursos, com as suas casas, não só dos professores, mas de todos nós, as nossas casas perderam as portas e janelas, né? E a Eliane Brum fala muito bem, home não é office, e a gente acabou vivendo home office, né? E a nossa casa virou esse lugar de tudo. Então, o professor também viveu esse luto de
de ter que fazer tudo pela primeira vez, em condições muito diversas, né, e com tentando não perder o aluno, e a gente vê hoje, nessa história de lugar que abre, lugar que fecha, lugar que aluno volta para a escola, 35% só, enfim, professor dando aula para um número restrito de alunos, atendendo outros alunos pela internet, a gente está vendo que o tal do ensino híbrido é uma balela em relação ao que verdadeiramente os professores estão vivendo. Se tem alguma coisa híbrida nessa história, é sem sombra de dúvida o professor, porque o professor se tornou aquele ser híbrido, ele não está nem lá nem cá, ele nem consegue dar aula presencial como ele gostaria e nem consegue dar aula remota como ele gostaria. Então, esse luto também é muito forte. E da parte das famílias também tem um luto, que é essa casa que virou o lugar de fazer tudo. O lugar de trabalhar, o lugar de conviver, o lugar de aprender, o lugar de arrumar, o lugar que é muito estresse, né? Porque as condições também são muito diversas, né? Muito luto, principalmente para as populações de baixa renda, periféricas, que os adultos viveram esse luto de... Primeiro vem possibilidade do seu filho aprender por um celular ou por não conseguir acessar nada, e pela sua incapacidade ou pela sua dificuldade de ajudar o seu próprio filho, né? Também o luto de fazer com que a vida cotidiana, com tantas limitações, não seja motivo, enfim, para a gente enlouquecer. E também o luto da violência doméstica, né? A gente tem vivido, né, histórias de crianças assassinadas, né, de crianças violentadas, de crianças maltratadas, porque quando elas iam na escola, crianças que não têm acesso à comida, a escola era um lugar muito importante também nesse sentido, né, de permanência num estado seguro. Bom, então, o que a gente pode dizer, então, diante disso, como está sendo afetada a nossa saúde mental? Então, eu acho que, em termos da educação, a gente consegue dizer exatamente os déficits de aprendizagem que os nossos alunos têm, mas a gente não consegue mensurar o quanto, como está a nossa saúde mental, a nossa e dos nossos alunos também. Então, a gente não sabe, a gente sabe que nós estamos sendo muito afetados, mas, por outro lado, eu costumo dizer que o sobrenome do professor, de qualquer professor, o professor é a esperança. Então, eu acho que nesse momento de tantos lutos e de tantas dores, a gente não pode desistir. Eu acho que num momento tão dramático como o Brasil está vivendo, tanto no cenário, em todos os aspectos, do ponto de vista da ciência, da educação, da cultura, em todos os aspectos, especificamente fazendo um recorte na educação, além de toda essa situação dramática que a gente está vivendo, a gente tem visto que é grande a soma de dinheiro que está sendo investida nas escolas cívico-militares, ou seja, a militarização das escolas públicas. A gente está vendo também na porta de aprovar no Congresso, num esforço muito grande, principalmente da bancada evangélica, da aprovação do ensino domiciliar, que é uma tragédia absoluta para um país tão desigual quanto o Brasil, no momento em que o ministro da Educação, que a gente pode socializar, que só a igreja socialize e não precisa ir para a escola. Então, eu acho que nesse momento dramático, nós que estamos na frente disso como educadores, eu acho que a gente tem que, mais do que buscar essa resiliência, a gente tem que criar entender que esse é um momento de uma grande oportunidade para a gente fazer uma escola que, de fato, a gente
construa com autonomia, que seja de uma pedagogia do encontro e que, acima de tudo, a gente priorize a questão da ética do cuidado. Eu acho que agora a gente precisa trabalhar, parar de se preocupar tanto com o que os alunos deixaram de aprender ou o que a gente ainda tem para ensinar, e agora é um momento de uma metamorfose da escola, é um momento que a gente precisa criar redes colaborativas e que o professor assuma, acima de tudo, o seu protagonismo em defesa da escola, entender que a escola não é só o lugar de aprender, a escola é o lugar de ser cidadão, portanto, precisa ser defendida, é o lugar de presença e que a gente vai passar por isso tudo, mas com a certeza de que a escola é insubstituível. E o professor tem essa grande oportunidade, no momento em que não tem receita, em que não adianta dar um manual de como cada escola deve funcionar, é o grande momento dos professores deixarem de ser técnicos, aqueles que executam o que os especialistas consideram que é relevante, para eles assumirem a relevância do seu lugar. Quer dizer, está na hora dos professores se colocarem nesse lugar de protagonistas desse processo e deles serem essa figura que luta pela educação, porque sabe o valor da educação e sabe que sem educação estaremos entregues à barbárie. Então, esse luto, esse adoecimento mental, ele não deve ser visto como algo que nos imobiliza, mas, ao contrário, ele deve ser visto como um momento que exige resistência, um movimento de resistência, um movimento de união, para que a gente sobreviva e aprenda muito com isso e faça a escola, finalmente, do Brasil chegar no século XXI, essencializando, jogando fora aquilo que não faz sentido e ensinando aquilo que realmente é relevante para a gente entender o mundo e atuar no mundo para transformá-lo. Eu acho que, em linhas gerais, é isso, e eu acho que agora a Ana vai botar a lupa aí nesses meninos e nesses jovens para a gente depois bater uma bola. Maravilha, então vamos chamar aqui a Ana Olmos para fazer a fala dela inicial. Muito obrigada, Lourdes, por essas palavras iniciais. O chat aqui está bombando de comentários, de parabéns, de elogios, os professores reconhecendo, né, a importância que eles têm, esse protagonismo que você trouxe, e já aparecendo também algumas perguntinhas, mas que eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá, passar a palavra para a Ana Olmos. Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer, através da Rafaela Deiab, da Daniela Corbe, o convite da Companhia das Letras, e dizer que, mais do que tudo, imaginar que eu estou aqui a convite de uma editora, ou seja, livros, se mantendo firme nessa luta para que todos nós, crianças, adultos, idosos, continuem tendo o livro, né? E isso é uma coisa maravilhosa, né? Essa luta também em relação à leitura é uma luta de todos nós e não podemos desistir, né? Então, muito obrigada a vocês duas em nome, né, que estão representando a Companhia das Letras, e a Lourdes Atier, que é a pessoa que eu conheço há tantos anos mais comprometida com educação e professores em toda a minha vida. Olha que eu convivo com professores, coordenadores, e sempre a Lourdes esteve à frente da escuta desses professores, da dificuldade de contato com os pais, com os alunos, com, vamos dizer, as direções, a escola em geral. Quer dizer, ela é uma pessoa que vê a escola da forma mais integral, da forma mais ampla, da forma mais adequada aos nossos tempos, porque se os tempos mudaram, as escolas tinham que mudar, né? Menos do que a gente precisa, mas continuamos aí nessa batalha. E queria agradecer a cada um e uma de vocês que
nesse momento, compartilham o nosso encontro, o nosso compartilhar de pensar juntos esse tema, e aqueles que possivelmente vão assistir isso depois. Pensar hoje, refletir hoje sobre a realidade das crianças, adolescentes, das escolas, dos professores, das famílias, é algo tão essencial quanto sobreviver, né? Então, muito obrigada, assim, pelo convite e pela presença. Eu pensei em falar, em primeiro lugar, o que a morte representa para as nossas vidas, o que essa finitude representa, o tema que nos é difícil para nós adultos entrar em contato, né? E imagine as crianças, imagine os adolescentes, né? Porque a gente precisa falar disso com elas. E a gente tem que falar e abordar a morte de acordo com o entendimento, com a faixa etária daquele com quem estamos, da classe na escola com quem estamos, da possibilidade de compreensão dentro daquilo que essa criança, esse grupo de crianças já alcança. Mas precisamos falar de uma forma sem eufemismo, enfrentar o próprio medo da gente de falar, mas não podemos esconder algo que as crianças estão vendo, né? Das formas, com as apresentações mais variadas, né? Seja na sua escola, na comunidade escolar, a mãe de um amiguinho, o avô, o parente, seja na televisão, seja na fala dos adultos. Então, por exemplo, uma criança pequena, né? Se a gente começa a falar com essa criança que foi para o céu, virou estrelinha, é uma viagem sem volta, aquela pessoa caiu num sono profundo, a gente incrementa o medo e a insegurança nessa criança. Ela começa a achar que ela pode ir dormir, morrer, né? Como a avó, como o tio, como alguém, como alguém que aparece na mídia, né? Que morreu, né? Vivemos isso tão recentemente, né? Então, tem uma crença de que a criança não entende se a gente, o que está acontecendo, porque ela não alcança eventualmente, na idade que ela está, o todo daquela comunicação. Mas não, a criança está imersa nesse meio, e ela, nesse meio de morte, nesse meio de perdas, e ela não vai se distrair brincando, e ela não pode ser enganada com essa crença do adulto de que, se não falarmos sobre isso, isso não existe para a criança. Ela vê os nossos olhos vermelhos, nossa cara de choro, nossa tristeza, né? Cadê minha avó? Onde está minha avó? Onde está meu avô? Meu tio? Minha tia? Agora, recentemente, que estão morrendo pessoas mais jovens, né? Cadê? Onde eles estão? O que aconteceu? Essa falta, ela está presente e ela grita para essa criança. E se ela não pode ter um lugar onde ela fale, chore, compartilhe o sofrimento, né? Que destino que ela vai dar para essa angústia, né? Ela precisa que a gente entenda, pais, portanto, dentro da escola, falarmos sobre isso, professores, que o que está acontecendo precisa ser nomeado. E o precisa ser nomeado, veja, tanto a família, de um lado, quanto os professores e a comunidade escolar do outro, eles vão significar para a criança aquilo que está acontecendo, né? Então, vai depender muito da percepção dos adultos envolvidos para que essa criança lide com uma ou com outra realidade, né? Então, se, em primeiro lugar, o fato em si for negado, ela sequer pode
comunicar a dor, a perda, a saudade, né, aquilo que ela está sentindo. Ela não pode chorar junto, né? Ela não pode dizer que ela quer a avó de volta, eu quero a minha avó, eu quero meu tio, eu quero meu pai, eu quero a minha mãe, né? Ela não pode sequer falar se isso não está nomeado. Depois isso tem que ser significado. O significado não é a gente dizer o que vai acontecer depois da morte, que a gente também não sabe, né? Mas é a gente poder dizer que acabou, né? Que aquela pessoa não é que vai aparecer quando ela está dormindo para assustá-la, ou vai voltar para abraçá-la. É algo que ela precisa ter noção que nunca mais. Esse nunca mais é super difícil para nós, em primeiro lugar, e para eles, né? E há crianças que, por uma série de circunstâncias, pouco tiveram a ver com perdas, né, como se as perdas não tivessem a ver com elas, e com esse nunca mais, né? Eu me refiro, por exemplo, né, ainda que de passagem, mas eu acredito que isto pode ajudar professores e pais, aquelas crianças que tiveram um colchão protetor, né, uma espuma protetora da vida, ao longo da sua vida, sejam pequenas, sejam maiores, que nunca puderam, de fato, entrar em contato com perdas, nem pequenas, nem grandes, com uma frustração grande, né, com situações que foram vividas tentando ser amaciadas, né? Então, estas crianças não tiveram a oportunidade de, vivendo a experiência de perda, né, arrancarem dentro dos recursos internos que elas tinham condições de lidar com essa experiência, com essas perdas, né, com toda a vida real, com o princípio de realidade. Então, estas crianças, muito protegidas, superprotegidas, ou muito dentro de uma redoma, muito mimadas, né? Para elas, esta situação é de absoluta perplexidade, porque elas não tiveram oportunidade sequer de treinarem um pouco, viver situações, né, de perda, de saudade, né, de dificuldade. Então, quando elas agora entram em contato com o que elas estão perdendo, e elas estão perdendo muitas coisas, né? Nós estamos falando de luto, mas essas crianças estão perdendo o convívio com os colegas, o convívio com os professores, né? Porque, assim, se a gente imaginar o que é a escola do ponto de vista simbólico, ela é a entrada da criança no mundo. A gente é criado com uma família, da qual apreendemos maneiras de lidar com a realidade, maneiras de ver o mundo, modelos de vínculo, modelos, né, de função materna, função paterna, né? De repente, quando essa criança sai desse lar e vai para a escola, ela ganha muito mais do que um espaço escolar. Ela encontra e ganha percepções de uma outra maneira de ver o mundo, né? Da maneira do outro, né? De todos os outros. Ela vai, por exemplo, aprender se nessa escola existe justiça ou se não, se a regra é para todo mundo ou só para alguns. Ela vai poder ver como é que esses coleguinhas, desde cedo, se tratam entre si, a tratam, porque é diferente de como é em casa, né? Ela vai ver como que essa professora e esse professor, que é um outro, que ela vai ver todos os dias, quando ela está no início da vida escolar, como ele é diferente da mãe, do pai, não só por ser uma pessoa diferente, por ocupar um lugar diferente, né? Então, essa criança, ela tem, no encontro com a escola, uma oportunidade até de treinar, perder, se ali em casa só ganha, né? É muito frequente isso, né? Os pais
todos nós, né, pais, né, pensarmos, não, eu não vou querer que meu filho sofra, então, que eu puder evitar que ele perca, então, não perde no jogo, não perde isso, não perde aquilo, né. Quando chega na escola, não, quando chega na escola, cada um é um, e tomara que seja todo mundo igual perante a escola. Então, a criança aprende uma outra coisa, a ver um outro ponto de vista, a realidade, a vida, o princípio de realidade, como Freud falava, né? Ela sai do risco de só ter princípio de prazer em algumas famílias, com a melhor das intenções, mas um equívoco aí sobre o que é amar, né? Que não é gratificar só, né? E dando a vida como ela é, e passo a passo, desafio por desafio, com cada idade, e apresentando e não tirando a criança daquele desafio, né, daquele apuro, para ela ir se fortalecendo. Então, crianças mais vulneráveis, que não tiveram esse treino, né, hoje elas estão perplexas. Porque, primeiro, elas estão vendo que as perdas podem acontecer. E são crianças que não tinham ideia de que as perdas existiam, né? Não tinham ideia do que é perder, não tinham ideia desse nunca mais, não conseguem nem metabolizar, significar isso. E é interessante que, na nossa vida, a gente tem perdas, e elas, se elas olharem, elas vão vendo isso, né? Mesmo sem morte, com pessoas que estão vivas, mas que a gente não vê nunca mais, né? Então, assim, as primeiras classes da escola, né? Ou porque muda a classe, ou porque muda de escola, ou porque muda de bairro, porque muda de cidade, vínculos tão fortes, muitas vezes são abandonados, né? Não passa para outra, né? Um nunca mais vê. A própria casa em que uma criança nasce, né? E eu não digo casa, eu digo configuração vincular, né? Isto também pode ir mudando, pode haver perdas, né? O vovô pode morrer, a vovó, alguém num acidente, né? Alguém mais jovem, mas os pais podem se separar, né? Cada um ter uma família diferente, né? O cachorrinho pode morrer, né? Então, são situações que as crianças vão passando. Eu tive aqui, há muitos anos atrás, num consultório, eu achei exemplo grande, é um exemplo muito forte, por isso que eu vou dar. Uma mãe que um dia me telefonou, que eu ia atender a criança depois, que o cachorrinho tinha morrido, e que ela não queria contar para o filho que o cachorrinho tinha morrido, e que ela queria ir no lugar onde ela comprou o cachorro, para ver se conseguia um outro cachorro da mesma ninhada, que tivesse alguém que tivesse a possibilidade de fornecer esse cachorro para o filho chegar em casa e não lidar com a perda do cachorro, né? E naquele momento eu percebi que ela fazia para o filho não sofrer, ela não fazia por mal, mas ela não tinha ideia do que ia ser para essa criança não entrar em contato com a realidade e chegar na casa, ter um outro cachorro, no lugar do seu amigo, daquele com quem a criança se relacionava. Então, é disto que eu estou falando, né? Que este é um tempo em que nunca mais os antigos, né? A antiga casa, para quem é adolescente, os primeiros amores, né? Antiga namorada, antigo namorado, o mundo vai andando, existem perdas na linha do nunca mais, né? E é frente a isso que crianças, adolescentes, além dos adultos, todos têm que lidar, né? Temos que lidar. Então, eu diria, nesse primeiro momento, que, assim, acolher o que está acontecendo na classe da escola, acolher o que está acontecendo na família, não mentir, não esconder, deixar essa criança viver
o próprio sofrimento que os pais estão vivendo, né? Porque não é muito frequente a gente escutar assim, não, eu não quero que ele me veja chorar, eu não quero que ela me veja chorar. Por que não? Porque se eu, como pai e mãe, não puder mostrar a minha tristeza, como essa criança vai perceber que a perda e a tristeza que advém dessa perda tem lugar na nossa vida, porque assim é a vida, né? Nossa vida é isso. São conflitos, são frustrações, são perdas, são desafios, são coisas boas. O cachorrinho morre, o cachorrinho veio uma vez. Os casais se separam, mas os casais já viveram juntos e essa criança teve uma configuração familiar vincular de afetos, né? E isso tudo faz parte da vida. Então, acho que a primeira coisa que eu queria passar para vocês todos, né, é não esconder, não negar, não deixar para a criança um segredo, né? Uma grande amiga minha querida me escreveu hoje que tinha havido um suicídio e a filha dela é uma menininha e essa coisa tinha sido esse acontecimento na classe da sua filha, né? Como fazer? Dependendo da idade da criança, o que fazer, né? Então, nós temos que ir caminhando com as perguntas que a criança traz. Se a criança disser, olha, a mãe da minha colega se matou porque essa notícia chega, né? Nós temos que encarar isso e temos que conversar sobre isso. E temos que ser genuínos, transparentes, verdadeiros. A gente não vai avançar naquilo que aquela faixa etária permite, mas é ela quem vai dando, por exemplo, para a família, né? Porque os professores têm ideia, né, de faixa etária, mas, né, de funções cognitivas com cada faixa etária, mas os pais não precisam entender disso, eles têm que escutar a criança, porque ela traz a pergunta, e a gente pode contar que a gente também está triste, sem saber o que responder, assustado, perplexo, nossa filha, que coisa horrível, puxa vida, e a sua amiguinha, como que está, né? Como ela está se sentindo, quando ela voltar, né? O que ela diz, né? E isso também vai dar um aprendizado, uma comunicação para as nossas crianças, né? De que escutar o outro, a dor do outro, aquilo que o outro precisa compartilhar, é tão importante quanto ser escutado, né? Eu acho que a gente podia começar por aí. Tá bom? Muito obrigada, Ana, também por essas colocações iniciais. O chat aqui, todo mundo muito comovido com essas palavras, e falando do quanto é difícil, né, lidar de uma maneira realista, né, com a morte, de falar sobre isso com as crianças, de como esse é um terreno que traz tantas incertezas, principalmente para os adultos, né, de como conduzir a situação. Vou chamar aqui a Lourdes de volta para a nossa conversa, que a gente tinha combinado de, nesse primeiro bloco de perguntas, fazer perguntas cruzadas, né? Isso. A Lourdes pergunta para a Ana e a Ana pergunta para a Lourdes. Enquanto isso aqui, eu já vou separando as perguntas do chat, que tem várias perguntas boas. Eu gosto muito dessa... Bom, antes de mais nada, eu queria te falar que eu que tenho muito orgulho de ser sua amiga, que eu acho que você sempre tem uma capacidade empática que eu não conheço em ninguém, eu acho que a sua é a maior de todas, né? Eu acho que você só perde para o Papa Francisco. Ai, que... Então, é muito eu bom. Eu admiro tanto ele, elogio. De poder, desse cuidado, né, que você fala, né? Porque, para mim, né, Ana, eu acho que eu estava lendo o chat, né, nesse momento tão difícil e que eu acho que o que a gente poderia pensar, né, diante
disso que você está falando, né? Sim, as perdas podem acontecer e a gente tem que viver o nunca mais, né? Isso é bastante forte e isso também é uma dificuldade muito maior do adulto do que da criança, né? E se é difícil para o adulto, né? Eu não vou fazer isso com tranquilidade também, né? E uma coisa que eu acho que isso, levando isso do ponto de vista para a escola, eu acho que hoje a gente tem que decidir nesse abre e fecha, nessas decisões meramente políticas, de pressões políticas, em que muitas vezes até irresponsáveis de volta, não volta, né, de colocando o professor em situação de risco, né, as crianças também, enfim, é uma situação muito complexa, né, e eu acho que a gente, com isso, a gente precisa decidir que a gente tem duas alternativas, né, essa escola, quando abrir definitivo ou abrir dessa forma, se a gente vai construir a escola do medo, da segurança, ou a escola da confiança. Né? Eu acho que poder lidar com isso é um salto para a gente, que não é pelo paparico, de dizer, é bonitinho, a gente te ama, a gente não sei o que, eu queria te abraçar. Não é pela falta, né? Mas é o que, apesar de considerar que essas perdas acontecem e o nunca mais está presente, como a gente pode construir uma escola de confiança? Como você acha que a gente poderia, você poderia, com seu olhar cuidadoso, ajudar os professores nesse acolhimento, que não fosse um acolhimento artificial, obrigatório, mas que fosse, inclusive, de reconhecimento de que eu também estou sofrendo? Né? Como você acha que poderia ser uma escola de confiança e não do medo? Olha, quando eu falei que os pais significam para a criança o que está acontecendo, os professores também significam para a criança o que está acontecendo. Então, por exemplo, se os pais falam para os filhos, coitadinho de você, né, você não pode ir para a escola e não você é um coitado em última instância, é uma vítima dessa situação terrível, e só fazem a criança olhar para si, para o umbigo, para o umbigo, para o umbigo. Isto é um filtro a partir do qual as crianças vão ver, ou tendem a ver, né? A gente em clínica não pode falar sempre ou nunca, mas é um dos múltiplos fatores que vão repercutir, participar na percepção da criança de que ela é uma coitada, ou que ela é credora do mundo, ou que ela é uma vítima do mundo, né? Isso em casa é muito fácil de ver, por isso que eu tenho até falado, olha, é dura essa situação, né? Quando é uma criança de classe média, eu digo assim, é dura, mas olha, você tem uma escola bacana, você tem internet, você tem pais e mães, né, qualquer forma de configuração familiar, que estão trabalhando em casa, que ainda mantêm o seu trabalho, né? Agora, você imagine a escola, né, nas nossas periferias, era o lugar onde a criança come, né, onde a criança tem, às vezes, a única refeição do dia, a refeição. Isso tudo, essa criança perdeu. Eu acho importante que pais e professores possam falar disso que está acontecendo, contemplando essa situação para seus filhos, né, pais e mães de classe média, né, para que eles saiam um pouco dessa pena de si próprios, né, e que eles consigam ver que tem muitos outros meninos e meninas que sequer têm as possibilidades, os recursos de escola que eles têm, ou que estão fora da escola, ou que estão fora de boas escolas, né. E aí tem uma coisa que eu vou tentar transferir isso para a escola, vamos ver se eu consigo, que assim, essa catástrofe que aconteceu, esta crise que está acontecendo, ela trouxe algumas oportunidades, já que a crise aconteceu, né? Não queríamos
a pandemia? Ela trouxe oportunidades para as famílias inacreditáveis. Então, por exemplo, os pais, eles voltavam, eu digo pai, mas que fique claro que assim, quem trabalha fora de casa, nesse núcleo familiar, ela voltava à noite. E chegava em casa, um dia, outro dia, e o filho ia crescendo, e você ia vendo um pouquinho no fim de semana, né? Parte até a gente fala assim, existem grupos de risco para crianças serem mimadas e superprotegidas. Parte dos grupos de riscos são de pais e mães que trabalham muito, que se sentem culpados por não passar o tempo com seus filhos e que, portanto, dão coisas, não negam nada, fazem tudo. A criança fica no comando da casa porque eles trabalham. Muito bem. De repente, eles estão em casa, Lourdes. Eles estão em casa. É um privilégio eles poderem acompanhar os filhos nas brincadeiras, nas lições, nas dúvidas. Haver uma troca familiar que é impressionante. Né? Agora, eu não sei se eu vou conseguir transformar isso para o ambiente escolar. O que ganho foi possível, ou é possível, que oportunidade se abre, ou se abriu, perante o que estamos vivendo. Então, vamos começar com o significado. Né? Como a escola, as escolas, os professores, podem significar o que está acontecendo para os seus alunos, para a criança que está acontecendo. Né? O que está acontecendo para essa criança. Porque, senão é só uma queixa, né? Uma queixa, olha, você não pode vir aqui, você fica na sua casa, o ensino é horrível para você que aprende, para nós, professores, é dificílimo, toda a programação, toda a preparação de uma aula online, ela é extremamente cansativa, a preparação, a execução, né? Você não saber, como não tem olho no olho, você não sabe se teu aluno está entendendo, né? Isso vamos dizer, uma dor para todo mundo, né? Mas o que poderia ser dito, e eu, claro, vou voltar para você essa pergunta, né, que é a pessoa que entende de escola, né? Como que a escola pode, com toda a boa vontade que os professores têm, aproveitar para não ser uma escola depois, ou agora, durante, do medo, né, da vítima, da pena, do não funciona, do não brincar, né? Porque para criança pequena, escola é brincar, é estar junto, é estar com outros, né, conhecer novas possibilidades. Como que isso pode, que caminhos poderíamos conversar com os professores para essas situações de perdas poderem, algumas delas, virarem oportunidades de pensar sobre a escola, sobre esse modelo que se tem, sobre o tipo de vínculo que se tem. Digo função da escola porque escola não é para passar conteúdo, escola é muito mais do que Exatamente. Isso. É isso que eu quero que você fale. Não, eu acho que, eu também acredito, né? Eu acho que nós estamos nesse momento de antes de responder qualquer coisa, parar e pensar se você olha a vida como um copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, eu acredito mesmo que a gente, apesar de todas as desgraças, e muitas resultantes da pandemia mais pandemônio, mas muitas também que a gente herdou do mundo pré-pandêmico, que já vinha acarretando desgraças, e para a gente ter a oportunidade de um termo que eu gosto de usar, que é de encarnar, sabe? Eu acho que a escola, ela é a escola brasileira, né? Seja ela uma escola pública ou privada com muitos recursos ou precária, a escola brasileira, ela é excessivamente acelerada. Ela é uma escola acelerada, ela é uma escola conteudista demais, enciclopédica demais, e os seres que lá habitam
vivem numa permanente gincana, né? De correr, 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 correr. É uma programação, tudo é muito, tudo é excessivo, é muito conteúdo, é muita reunião, é muita festa, é muita avaliação, tudo muito. Então, eu acho que a pandemia mostrou para a gente isso, né? Eu tinha aquilo tudo e agora eu não posso, até se eu for uma escola de elite, não adianta eu botar o aluno 4 horas numa tela que ele não vai aprender, né? Então, eu fiquei com muitas questões, muitas dúvidas, né? E ninguém para responder, né? Ninguém tem resposta. Claro que tem muita picaretagem nessa história de gente que tem as soluções com as suas múltiplas pirotecnias pedagógicas que inventam para esse momento. Mas eu vejo o sentido de oportunidade no sentido da gente entender aquilo que o Bauman, há mais de 10 anos atrás, falou, né? Quer dizer, desse tempo líquido, que, portanto, se a gente só tem o presente, a gente precisa aprender a essencializar e jogar fora tudo que não faz sentido ser ensinado. Então, essa preocupação, como é que eu faço para compensar o atraso estudantil, é o atraso em relação a quê? Né? É uma escala que disse que tal idade você tem que aprender isso, aprender aquilo. Eu acho que essas métricas fizeram muito mal para nós. E agora é muito mais importante a gente criar uma pedagogia do encontro, né? Um momento em que eu aprenda a fazer algo que nós não sabemos, que é trabalhar com autonomia, a gente ser autônomo, mas me ensinar autonomia para a criança. E aí eu já vou ligar você nessa história também, porque uma das coisas que a gente viu na escola, e em casa também foi visto, a gente tem uma pedagogia saca-rolha com as crianças, né? Agora já tomou banho, em casa é assim, educa assim, já tomou banho, agora vem comer, vai guardar, agora fez isso, por que você ainda não fez? Por que ainda não... É tudo, se a gente não ficar fazendo um checklist o tempo inteiro, a criança não faz a mesma coisa na escola. Abre o livro, pega a lição, faz o exercício, devolve, agora troca com o seu colega, agora volta. Quer dizer, é sempre com comando. Então, eu acho que esse é um desafio importante, é a gente, nessa pedagogia do encontro, ter mais, estar nessa perspectiva que eu acho que é bonito, que é estar em escuta e não apenas escutar. Né? Para eu poder ouvir o outro, eu tenho que ter uma disponibilidade nessa escuta para o outro, né? E entender que morreu aquele que sabe tudo e aquele que não sabe nada. Todos sabemos algo que podemos compartilhar, ensinar. Então, uma convivência mais harmônica. Na pandemia, eu me protegi de alguns livros, né? E um dos santos de cabeça meu foi o Krenak, né? E o Krenak escreveu esse livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo antes da pandemia. E eu anotei um trecho que ele fala assim, Ana, quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo e respirar. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte, não o prospectivo, mas o existencial. É enriquecer as nossas subjetividades. Então, nós estamos vivendo nesse momento que a gente precisa suspender o céu e respirar, né? E enriquecer as nossas subjetividades. E aí você pega daí. Você sabe que o Krenak tem a vida não é útil, não é isso? Depois. Ele escreveu depois. Que ele escreveu depois, né? E aí, exatamente, porque se a gente suspende o céu e a gente lida com essa subjetividade, a gente entende que a vida não é útil. Então, essa escola utilitária morreu. Isso, e a gente precisa enterrar e vamos fazer uma escola com sentido. Para sobreviver
a todas essas perdas, eu agora vou fazer comercial também, eu estava falando com a Rafa, eu amo este livro, amo. Se tem alguém que está assistindo e quer falar de morte, esse é o livro, que chama Pode Chorar, mas Fique Inteiro. Pode chorar, coração, mas fique inteiro. Pérola. Gente, eu vou trazer aqui umas perguntas do chat, porque a gente está chegando aqui no nosso limite do horário, mas a gente tem ainda uns 20 minutinhos. Para Lourdes, vamos falar um pouquinho mais sobre essa ética do cuidado, e eu vou juntar isso com uma pergunta que apareceu no chat, quem cuida dos professores? Ai, que lindo! Eu li isso, achei muito legal. Sabe quem cuida dos professores? Os professores, nós. Já está na hora da gente fazer isso. E eu acho que quando a gente aprender a se cuidar, nós estaremos abertos para ser cuidados também. No momento, eu acho que os professores, infelizmente, ainda têm a maldição dos super-heróis. A gente acha e foi preparado para saber tudo, para responder tudo, para nunca ter dúvida, para nunca chorar, para ser firme e determinado. E aí chegou essa pandemia aí e a gente viu que, opa, então eu acho que eu preciso queimar a roupa do super-homem, do super-herói, e desenvolver essa ética do cuidado. Agora, essa ética do cuidado, ela está pautada, ela tem um papel regenerador. Eu acho que essa palavra restauração, regeneração, metamorfose, eu prefiro do que nova, a nova não sei o quê, as metodologias ativas, essa coisa toda. Eu estou mais nessa linha. Então, para mim, a ética do cuidado é essa coisa que regenera, e, ao mesmo tempo, se eu me cuido, eu também consigo sonhar com futuros possíveis. Então, a ética do cuidado nada mais no primeiro momento, partir do cuidado comigo mesmo, né? Eu tenho que me cuidar, né? Eu tenho que ter autoconhecimento, eu tenho que ter autorregulação e motivação, eu tenho que saber o que me faz mal, tenho que saber o que me faz bem, eu tenho que evitar o que me faz mal, eu tenho que me respeitar para eu poder cuidar do outro. E o cuidar do outro o cuidar do outro, meu colega de trabalho, cuidar do outro, meus alunos, cuidar do outro, as famílias dos meus alunos. Mas não como aquele ser que vai dizer, conta aí seu problema que eu vou fazer a terapia, porque nós também, na educação, adoramos cumprir esse papel de psicólogo. Conta o seu drama. E a gente ainda acha que isso é empatia, né? A Ana vai e começa a contar um drama, eu escuto e falo... Fico atenta, com um olhar empático, e depois eu falo, Biana, já passei por isso, boba, não vai por aí não, vai assim, eu já passo a receita. Né? Então, não tem receita, empatia não é isso, empatia é cuidar do outro no sentido de fazer o que os espanhóis chamam de andamiagem, ser andaime, né? De dizer, Ana, eu confio em você, o rumo que você tomar, eu estou aqui. Eu estou aqui para te, como um andaime, te ajudar. Então, eu preciso cuidar do outro nessa perspectiva de respeito pela experiência de cada um, porque a experiência é intransferível. E cuidar também para além da escola, né? Eu acho que ter uma visão de sustentabilidade, uma visão planetária que o Krenak tanto alerta a gente, né? Nós não somos o centro do planeta, mesmo porque se a gente continuar destruindo, a gente vai ser dizimado que nem os dinossauros foram, e a Terra continua sem a gente. Então, também cuidar do entorno, cuidar da escola, cuidar do entorno, cuidar da cidade. Então, eu acho que o desafio dessa ética do cuidado é no sentido da gente se cuidar, cuidar do outro e não deixar de sonhar, porque também isso é muito importante, porque quem não sonha não transforma. Né? Então, eu acho que... Vou pegar aqui o eixo do sonho e da transformação para trazer uma pergunta do chat para a Ana. Na sua fala, Ana, você falou muito das crianças superprotegidas, né?
que muitas vezes não enfrentaram a experiência da perda, mesmo essas perdas cotidianas, né? E do quanto fica difícil para elas lidarem agora com o nunca mais. Isso. Agora, a Lorena faz uma pergunta que é muito boa, a Lorena Cerqueira. E como abordar a morte e o luto com as crianças, muitas vezes, da periferia, que vivenciam essas perdas diariamente na sua comunidade, que estão no extremo oposto, né? De quem vive a perda a todo instante, né? O medo e a insegurança a todo instante, né? Lembrando que eu fiz a ponte com o sonhar, né? Não, inclusive, eu ia fazer uma escadinha para essa pergunta, porque na hora que eu escutei a Lurdinha falar para o professor não ter vergonha de chorar, sentir, eu ia acrescentar, dizer não sei, né? Eu ia fazer escadinha para os pais, né? Pais, todos os pais, né? Pais da periferia, pais da classe média, pais miseráveis que não vão ter nem chance de ver-nos, né? Mas, eventualmente, alguns professores ou algumas instituições podem se dirigir a esses pais, né? Pais de classe média. É algo parecido. Eu vou chegar no foco. É que o que eu ia fazer é assim: não tem vergonha de chorar, não tem vergonha de dizer não sei o que fazer, filho, eu não sei como lidar com essa situação. Essa oportunidade que aconteceu aí com a situação de por exemplo, atender online, trouxe todos os membros da casa para o mesmo espaço. Então, aquele que estava trabalhando, que não podia vir aqui, por exemplo, né, ou no lugar onde eu vou, que é mais para essa situação mais para o público, né, para fazer o ambulatório público, né, que atende mais a pessoa da periferia, esse pai agora, essa mãe, a família, está todo mundo em casa, inclusive é muito lindo, porque a gente vê como a casa funciona, e a gente vê, por exemplo, vê tudo, quer dizer, vê tudo que se apresenta, e se a gente faz um vínculo de não julgamento desses pais, dessa família inteira, saber que eu não estou para julgar, estou assim, de mãos dadas, tudo vai aparecendo. Então, eu vou falar homem que chora, mas eu quero deixar claro que, assim, eu tenho casais amantíssimos, homoafetivos, e eu quero me referir aqui. Cada um aparece como aparece em casa. E isso precisa aparecer para a criança. Se pode aparecer para mim, porque agora pode, agora tem que, agora, inclusive, está tudo tão sofrido que não aguenta mais segurar o choro, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado, né? E pode aparecer em casa, deve aparecer em casa. Eu não estou dizendo que é para você, se está passando um período de depressão, como família, jogar em cima da criança isso. Eu não estou falando disso, né? Tem que preservar a criança desses estados mentais, é muito importante, mas as coisas precisam ser faladas, até sobre isso. Mamãe está doente, papai está doente, vovó está doente, né? Isso especificamente, por exemplo, sobre depressão, né? Mas não é disso que eu estou falando. É dos pais poderem aparecer, assim como professores, como sujeito e sujeito. Sujeito se relacionando com sujeitos, né? Não a criança um objeto, o pai sujeito, e ele se relaciona, vamos dizer, com adultos como sujeito, e o café com leite, que são seus filhos. Seus filhos precisam saber que tem sofrimento, que tem perda, que não tem dinheiro, que ele está aflito para conseguir um emprego, aí já fazendo uma ligação com o que são as perdas, que são em muito maior escala, em profundidade muito maior, com um risco muito maior. Quer dizer, a faxineira que vai trabalhar, né, nós não podemos esquecer que a primeira morte de coronavírus no nosso país foi uma empregada doméstica, né? E ela tem a sua família, né? Ela tem seus netos, ela tem seus filhos, eles estão com medo, ela também está com medo.
ele não pode deixar de tomar o ônibus, ele não pode deixar de trabalhar. Tudo isso que configura uma situação de injustiça, violência, uma violência que basta querer ver para saber, né, que não é invisível, isso precisa, nós também temos que ser porta-vozes disso, todos nós, que temos uma situação mais privilegiada, isso do nosso ponto de vista, né, do que nós podemos fazer, mas pensando naquele pai, naquela mãe que vê situações de uma violência, como eu disse, invisível, porque assim, a fome é uma violência. Não poder ter internet em casa e ter que, com 3 filhos, trabalhar com o celular para dar conta dos 3 filhos, é uma violência, né? Não ter, no mesmo cômodo, não ter privacidade, não ter luz, não ter silêncio, não ter livro, né? Quer dizer, crianças cada vez mais hiperestimuladas por redes sociais, de qualquer classe social, que aquelas que, podendo querer ler, né? Se tudo começa em casa, como o Winnicott fala, e os pais leem, e os filhos têm o que ler, é uma coisa. Agora, e quando não tem sequer livro, não tem sequer biblioteca, né? Eu vi uma experiência fora aqui do país, embaixo na África isso, embaixo dos viadutos, foi formada uma biblioteca de livros doados por gente miserável. Uma parte foi recolhida dos lixos e a outra parte veio de doações. Lotou embaixo da ponte, porque é uma sede, né? Tal a carência em todos os níveis que a gente vive. Então, com essa população, eu lamento tanto, e a nossa própria, primeiro, uma ausência de empatia muito grande, né? Ausência de compreensão, né? Depois, a nossa impotência, né? Eu estava, a hora que eu estava fazendo a escadinha, falei, Lourdes, eu vou brincar, né? Dizer para os pais, sejam vocês, é contrapor o modelo do pai herói, da mãe heroína, tarefeiro, que leva para cá, que leva para lá, ou que mesmo que não leve, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e chegar um pai, uma mãe, pais e mães, qualquer configuração familiar, que fiquem juntos, encontro, usufruir, tá junto, só isso, tá junto, falar, conversar, né? Tirar TV e tela da hora do encontro, que seja presencial, né? Que seja a possibilidade de cada um compartilhar aquilo que vive, porque, da mesma maneira, né, se o pai pode compartilhar com o filho com os pais, né, um ajuda o outro ajuda um, e a própria criança aprende a cuidar dos pais, que é uma coisa que eu falo muito para os meus pais, né, às vezes tive a oportunidade de ver pais chorarem, né, nas várias configurações, né, de dizerem que não querem contar para o filho, para os filhos, o que estão passando, né? E eu digo, por que não? Né? Essa criança precisa ficar com uma imagem de onipotência, para ela também incrementar a sua onipotência, ela achar que isto que ela ouve falar na televisão só acontece na outra casa, com ela não. E na adolescência, como é que vai ser isso? Porque o adolescente, abrindo uma pequena aspas, né, ele é o que tem mais risco de comportamento de risco por causa da onipotência, né? Por causa de não saber que as coisas são finitas, têm perdas, têm consequências, tem acidente, né? Ele não pode beber e dirigir, ele não pode fazer uso de alguma... Ele não tem essa ideia do limite da vida, do princípio de realidade. Quando ele vê um pai está aflito e dizer, filho, eu também estou sentindo, eu também não sei o que fazer, ele conversa, ele sai da onipotência, ele conversa com a potência e com a realidade desse filho, dessa filha, dessa criança desde pequenininha, né? Não é só do adolescente que eu estou falando, né? É quase que um treino, se tudo começa em casa e tudo continua na escola, e a casa e a escola podem manter esse encontro, a gente pode fazer um futuro que seja aprender com a oportunidade que tivemos. Quanta gente está olhando planta, está cuidando de planta,
está cuidando de horta. Quantas coisas a criança pode aprender dentro de casa, né? Só aprender a ficar com os pais, ficar com os irmãos. Tá bom? Eu abri aqui para a gente fazer o último bloco de perguntas, daí eu pedi para vocês responderem com as considerações finais também. Tá. Acho que o que está ficando muito explícito na fala de vocês duas é uma dimensão de uma reflexividade, seja dos pais, seja dos professores, né, de conseguirem tratar com verdade, né, as suas próprias trajetórias dentro, né, desse momento que está atravessando todo mundo, né, e sair desse papel da onipotência de quem não se abala, né, de quem pode sofrer junto com os alunos, de quem pode sofrer junto com os filhos, né, e que isso é um ensinamento, né, isso é uma humanização, e é uma trajetória que faz com que seja um cuidado ao mesmo tempo, né? Porque você expõe as feridas, expõe as dores, né? E um consola o outro com o repertório que cada qual possui, né? E no chat vem aparecendo aqui muita gente elogiando, né, a conversa e falando, nossa, eu deixava meus filhos verem eu chorar, sempre tinha muita dúvida se isso estava correto ou não, das pessoas se sentindo acolhidas, né, no reconhecimento, né, da sua própria fragilidade, né, seja enquanto educadores, seja enquanto pais, né, e da dificuldade que muitas vezes tem sido num momento como esse, dar conta de responder perguntas das crianças, muitas vezes do por que meu pai, né? Por que na minha família e não no do outro, né? Não tem volta mesmo, né? E a morte dos professores também dentro das escolas, de como lidar com isso, né? De como comunicar isso para os alunos, né? E os professores entre si muito pressionados, né, com esse volta, não volta, sem vacina, né, expostos, e ao mesmo tempo sabendo que as crianças estão, principalmente na rede pública, muitas vezes expostas, né, a nenhum tipo de cuidado, né, essa frincha, né, de que está todo mundo pressionado por todos os lados, né, de como, ainda numa situação como essa, conseguir, né, trazer essa ética do cuidado. Então, vou terminar com essa pergunta nada fácil. E daí eu volto para falar dos vencedores do sorteio. Tá, eu vou falar e a Ana fecha e depois volta para você nesse momento breve, assim. Para mim, esse momento, né, dessa fragilidade, desse momento tão difícil, é muito importante esse olhar mais humanizador, em todos os sentidos, que eu acho que tão bem o Krenak trouxe nas suas obras, né? Primeiro, a gente entender a nossa insignificância, né? Quer dizer, baixa o facho e poder fortalecer os vínculos, né? Os vínculos de confiança. A pandemia ensinou para a gente que sozinho não somos nada, nós estamos vendo agora, né? Não adianta, se tiver um país, o mundo se preocupa com o Brasil, não é simplesmente pelas mortes, que isso já é um absurdo, mas é que se tiver um foco da pandemia, não acaba, a pandemia não será controlada no mundo se isso for mais equitativo, né? Então, trabalhar com essa noção do coletivo foi a grande experiência que a pandemia nos trouxe. Quer dizer, não ter as respostas e não só não ter, mas não ter porque eu me sinto incapaz de tê-las, mas de reconhecer que eu posso não tê-las e que o fato de não tê-las não me impede de construir e de buscar, e nunca sozinho. Por isso, para mim, essa ética do cuidado, esse momento que a gente está vivendo, o mantra para mim hoje é a palavra calma.
Eu acho que a gente precisa de calma, a gente precisa aprender a suspender o teto, né? Esse céu que o Krenak fala, e entender que as pessoas que estão acima dos professores, no caso, os coordenadores pedagógicos, os gestores, eles não podem ficar nesse lugar de fiscalização e controle. Está na hora da gente criar um novo lugar colaborativo. A gente tem papéis diferentes, mas a gente soma, porque se a gente optar pelo caminho do controle, pelo caminho de ter todas as respostas, a gente vai perder uma grande oportunidade de cuidar, de se cuidar e do cuidar do outro e olhar atentamente. Porque uma coisa que me chamou muita atenção, e aí eu vou também passar essa bola para a Ana, é que eu andava, das raras vezes que eu saí na rua, eu vivi que nem no convento. Eu morava na minha infância, no meu bairro, em Vila Isabel, tinha um convento das Carmelitas Descalços, que elas não saíam, né? Era eu também aqui em casa, na pandemia eu tenho ficado assim. Mas as raras vezes que eu saí, eu nunca vi criança pequena se negando a usar máscara. Nunca vi. Elas põem máscara numa facilidade incrível. E, no entanto, os jovens se recusam a usar máscara, se aglomeram, vão para o pancadão ou para a balada. E eu, como educadora, sempre fiquei me perguntando, não querendo culpabilizar, tá? Mas assim, onde foi que a gente errou? Que o pequenininho põe e o adolescente nega, né? Onde é que está essa? Eu vou deixar essa questão para uma próxima live, porque eu tenho uma hipótese sobre isso. Para mim, quando as crianças são pequenas, a gente enfatiza a respeitar o outro, a cuidar do coleguinha, a dividir com o coleguinha. Não faça isso, vamos fazer junto. Nessa primeira entrada, nesse primeiro espaço social, que é a educação infantil, quando a criança vai à escola, a gente ensina muito isso para elas. E, à medida que elas crescem, a gente começa a mostrar que o que tem valor é o ranking. É aquele que tira em primeiro lugar, é aquele que passa para a universidade, é aquele que tem a foto dele na escola para dizer que aquele é o cara. E a gente sai do coletivo para a valorização na meritocracia, que é a coisa mais reacionária que existe, porque a meritocracia nada mais é do que um reforço para as desigualdades. Então, eu quero me despedir para que a gente pense que nesse caos todo que a gente está vivendo, nesse pandemônio, como diz o Miguel Nicoleles, a gente tem uma grande oportunidade de fazer um mundo diferente, fazer seres humanos em que o valor não está no individual, porque é injusto. A gente vive num país injusto, então a gente precisa. Não é possível uma escola achar que ela é bacana porque ganhou escola nota 10 ou um professor nota 10, quando a grande maioria está passando por tantas dificuldades. Uma escola nota 10 é aquela que ajuda aquela escola que está numa situação de desgraça absoluta a ser tão 10 quanto ela. Está na hora da gente somar e construir, que é pelo coletivo. Eu acho que o Brasil, nesse momento, e aí minha última dica, eu acho que a gente tem que aprender a fazer mais Greta Thunberg, que uma menina com 16 anos que revolucionou a forma de atuar, onde a escola não é um simulacro de participação, mas a escola é o caminho para entender o mundo e transformar. A gente vai errar muito, a gente ainda vai sofrer muito, e o futuro a gente não tem a menor noção. Mesmo assim, tudo que a gente está vivendo está valendo a pena, porque nós estamos fazendo história, e nós vamos sair disso tudo muito mais fortes, com certeza. Ana, eu vejo invertido. Assim. Puxa vida, mas depois das coisas da Lourdes fica tão difícil. Imagina. Olha,
eu acredito que nós estamos tendo uma oportunidade única. Nada disso foi escolhido, nada disso é querido, né? Mas já que existe, né, a gente precisa mudar a maneira de se relacionar com a própria existência, com a existência do outro, né? E eu acho que é uma oportunidade, né? Eu tenho o privilégio de ver a criança e o adolescente longe dos pais, né? Então, eu vejo coisas fantásticas que às vezes não aparecem dentro de casa e não aparecem na escola, né? Então, eu tenho certeza do potencial que a infância e a adolescência trazem, né? E tem, desde que a gente permita, dê algumas condições, não só as materiais, né? Mas as condições de essas crianças poderem ser elas mesmas, por exemplo, e não necessariamente o ser elas mesmas e aquilo que elas acham que desejam é o que elas precisam, né? Aí tem uma diferença muito grande, né? Se os pais puderem, eles serem eles mesmos. No meio dessa pandemia, uma coisa que eu acho que modificou a vida de todo mundo é assim, o que eu preciso de fato? De fato, o que é necessário? Com quanto que eu vivo? Quanta roupa eu preciso? O que eu de fato preciso? Isto, eu acho que se a gente se atentar a isso e sair desse, vamos dizer, dessa coisa do consumismo, a gente já vai estar vivendo, dentro de um processo de mudança, um outro mundo possível. Por quê? Porque é um círculo vicioso. Se a criança e o adolescente aprendem que para ele fazer parte, e o menino da periferia, porque quando ele rouba o tênis, é porque está lá na publicidade que ele só vale se ele tiver aquela marca. Ele está acostumado a não valer nada, mas ele tem a fantasia de que ele vai fazer parte do mundo de quem vale se ele tiver isto ou aquilo. Então, a gente está empurrando esse menino que não tem escola, que o pai não tem dinheiro, que o pai não tem trabalho, para, em alguns momentos, conseguir do jeito que ele acha que é possível conseguir, né? Então, se a gente cortar um pouco esse circuito que é assim, para eu ser valioso, para eu ser valiosa, eu tenho que ter tal coisa, ter acesso a tais bens, a tais produtos e a tais serviços. Eu diminuo isso. Eu vou ser mais eu, no meu limite, como mãe, como profissional, como professora, como o que quer que seja parte da minha existência, e eu proponho com a minha atitude que quem está em volta de mim seja aquilo que é. Então, aí vem tudo aquilo que eu estava tentando dizer para pais e professores, que é, eu sofro, me dói, eu tenho perdas, né? Eu não sou perfeito, eu não sou onipotente, né? E que esse menino adolescente que você falou, veja isso desde sempre. Porque, assim, se eu tenho aqui no meu trabalho adolescentes que não são assim, né, que não é porque a adolescência transformou esses meninos, ainda que passasse por um período de oposição às figuras parentais, né, mas não transformou necessariamente esses meninos e meninas em pessoas que não têm a menor relação com as regras sociais, com a lei. Eles têm muito mais o que seria presente, esta sensação de onipotência, de que acontece com o outro e não acontece com ele. Engravida sem camisinha, sem o outro, a outra, ele não. Pegar a doença é o outro, ele não. A moto bater, ele perder os movimentos, é com o outro, não com ele. Essa onipotência, ela se liga na vida, vamos dizer, na construção dessa onipotência, a formas de você ser, de alguma maneira, levado para longe daquele que é o seu limite. E é inacreditável que, assim, muitas vezes a gente vê que meninos que são leões dentro de casa, fora, no espaço escolar, são carneirinhos, né? Eles não conseguem lidar com as dificuldades, portanto, eles vivem uma onipotência dentro de casa,
e eles acham que no espaço público eles também se apresentam como onipotentes, só que quando eles têm de se haver, homem a homem, sujeito a sujeito, com situações de dificuldade, eles não conseguem ser o que são em casa. Eu queria só fechar falando do medo. Você me falou que, assim, não deve ser uma escola do medo, né? Deveria ser uma escola que, apesar de ter passado por isso que passamos, ela consiga fazer experiências, proporcionar experiências, não tirar as crianças de experiências de não medo, né? De enfrentar o medo. Medo de tudo. Medo de, por exemplo, o pai falar alguma coisa que o filho ache ele fraco. Medo da mãe dizer, eu não posso, eu estou cansada, e a filha achar que ela é uma má mãe. Medo, entende? Os medos pequenos de cada dia que estão potencializados numa situação de não poder e de medo nesta pandemia. A escola pode ser uma escola que ajude a criança, estimule a criança a enfrentar seus próprios medos, os medos coletivos, o medo dos vínculos, o medo das relações, né? O medo do não, o medo de tentar e não conseguir, e tenta de novo, e vai de novo, e vai de novo. Claro que tem que ter toda uma mudança na atitude, no comportamento, né? Mas estamos lutando para isso. A primeira coisa é autorizar pais e professores a serem eles mesmos e a contarem dos próprios medos, para esse medo que é tão grande virar uma coisa pequenininha, né? Não sei se ajuda, mas estou preocupada com o tempo também. Com a hora, Rafaela já está aí para fechar. Eu Rafaela, muito agradecida. Ai, meu Deus. Gente, obrigada, eu que agradeço. Foi ótimo. Eu que agradeço. A gente já estourou todos os tempos, claro. Tem uma pessoa muito aflita no chat, fazendo muitas perguntas, então, a mesma pergunta, então, acho que ele está precisando muito dessa resposta, então, eu vou pedir essa exceção de vocês responderem para o Gabriel Martins, como abordar a criança, falar com uma criança deficiente sobre a morte, né? Se seria muito difícil daquilo que vocês já falaram. Né? Assim, rapidinho, né? Que eu acho que ele está precisando dessa resposta. Tá, então, como o tempo já estourou, eu vou passar para a Ana. A Ana responde bem brevemente. Olha, Ana. A palavra morte, ela assusta. O que a criança vai precisar ver, qualquer criança, qualquer adulto, qualquer um de nós, é que se foi, não tem mais. A questão não é a morte como palavra, é o nunca mais, é a finitude e a dor que isso traz. A dor para a criança, seja qual for a criança, a dor para o parente, seja qual for o parente, para o professor, para o pai, para a mãe. O duro é a gente não poder tirar a dor, a perda dos nossos filhos, dos nossos alunos, dos nossos conhecidos e desconhecidos, né? Tivesse eu o poder do Papa Francisco, né? Que eu realmente, para começar, tirava a dor evitável, que faz parte vamos dizer, das condições de desigualdade de oportunidades que vivemos. Mas a dor é inevitável, né? Mesmo que tudo esteja em ordem, esse pai, Gabriel Martins, né? Filho, filha, vovó, você não vai ver mais, papai também está sofrendo, e depois, papai também não sabe, mas papai sabe que nunca mais vai ver a vovó, e chora, e eu choro com você, e eu abraço, e eu fico, porque não tem uma outra resposta, não tem um outro lugar, é uma dor de nunca mais, isso é duro, não tem outra maneira de falar que não seja contando, né? Não precisa nem usar a palavra morte, é nunca mais, nunca mais. Muito obrigada, Ana. Lourdes, muito obrigada. A gente tem um monte de perguntas no chat que a gente não respondeu, então eu tenho uma proposta. Já que a Lourdes já deu a ideia da próxima live, que está marcada, gente, já está marcada, depois a gente já pensa só qual vai ser a data, mas já está garantido o espaço aqui. E a plateia também, gente, porque está todo mundo aqui com a gente até o final. Eu ia sugerir que as perguntas que a gente não respondeu no chat, para a gente fazer uma matéria no blog da Letrinhas. Vocês respondendo. Ai, que bacana, gente.
gente escreve, tenta... Então, ó, promessa aí para vocês, gente. As perguntas que a gente não respondeu, a gente vai fazer uma matéria no blog da Letrinhas. Então, aproveita para preencher no chat os dados de vocês, que a gente pode mandar por e-mail, tão logo a matéria saia. E agora eu vou anunciar, finalmente, os sortudos da noite, né, que ganharam o kit daquelas obras que tematizam também a questão do luto. A primeira sortuda da noite é Alice Santo de Assis, de Itapipoca, Ceará. Ah, e eu estive, meu Deus, vocês não vão acreditar. Na época que o Paulo Freire não estava no Brasil, eu trabalhava com alfabetização de adultos, para empregadas domésticas, ali perto do Colégio São Luís, onde era a minha comunidade de jovens. E nós fomos todos juntos para Itapipoca. A gente, nas férias de fim de ano, a gente passava trabalhando, conhecendo, mais que tudo aprendendo, né? E uma das cidades onde eu fiquei foi Itapipoca. Nossa, Uau. que bacana! E a segunda sortuda da noite, vamos ver agora se a Lourdes conhece a cidade. Essa é a toada, hein? É a Rita de Cássia da Silva Mota, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Conheço. Lourdes! Então, com essas coincidências das sortes e dos encontros, a gente se despede hoje desse evento, agradecendo mais uma vez a todos que nos receberam em suas casas, em seus escritórios, para essa conversa tão necessária. Agradecer muitíssimo a Ana Olmos, a Lourdes Atier, por essa conversa tão importante, tão acalentadora, né, para todos nós. Foi uma delícia escutá-las, reflexões muito pertinentes e foram quase como um abraço, né? Mesmo através das telas. E agradecer muitíssimo a equipe da Companhia na Educação e da Companhia das Letras, que estão trabalhando aqui nos bastidores para que o evento aconteça com essa excelência que aconteceu. Obrigada. Muito agradecida. Obrigada a vocês. Boa noite. E até a próxima, que já está marcada. Tá bom.